Que vocês abrissem em Marcos capítulo 9, nós vamos ler no versículo 42 até o versículo 50. Acompanhe comigo na leitura. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogada no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno e para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um de seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado como fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar ímpido, como lhe restaurar o sabor? Como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Oremos. Pai, mais uma vez queremos rogar ao Senhor. Pedimos a Ti, Deus, a Tua graça ao ler as Escrituras e agora expô-la. Mas não apenas uma exposição, Senhor, intelectual, uma exposição apenas, ó Deus, meras de conhecimento, mas, ó Deus, uma exposição que possa ter a plena aplicação sobre os nossos corações. Oro pedindo a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Ok. Irmãos, hoje eu peço aos irmãos que tenham um pouco mais de paciência na pregação e na exposição, que é bem provável que ela terá um pouco maior de tempo do que as outras, porque o texto não nos deixa ser tão rápido. Nós somos uma igreja que prega a pregação expositiva contínua, que significa que nós temos a pregação contínua dos textos e do livro, e nós temos a exposição expositiva do que o autor queria dizer, para quem o autor diz, qual era o público que o autor estava pregando, e aí trazemos a aplicabilidade, a aplicação para as nossas vidas nos dias de hoje. Lendo o texto, meus irmãos, dá para compreender que é um texto um pouco quanto duro, não é? Eu me lembro que eu já fiz algumas pregações que disse que seriam pregações mais duras, porque o texto nos leva a compreender a dureza dessa mensagem. E nessa porção exclusiva das Escrituras, vemos advertências severas às ameaças chocantes do nosso Senhor Jesus Cristo. Revela a natureza radical que um cristão tem que ter. Então, hoje nós veremos como o tema dessa mensagem é um discípulo radical. E eu e você, ao ler as Escrituras, eu oro e peço a Deus que Ele faça que as nossas pernas tremam. Eu peço a Deus que os nossos corações fiquem temerosos diante de Deus, porque Ele nos chama aqui nesse texto para sermos discípulos extremamente radicais, extremamente que olha para o reino de Deus e vê que o reino de Deus é extremamente sério. E aqui, talvez, em todo o capítulo de Marcos, é uma da maior repreensão severa que Jesus Cristo traz para os apóstolos e para a igreja de Cristo, aplicada nos dias de hoje. Você que tem acompanhado as exposições tem visto que os apóstolos brigam entre si, que os apóstolos competem entre si, que os apóstolos querem saber quem é maior entre eles, que os apóstolos querem repreender aquele Zé Ninguém,
ou aquele que não tinha nome, que expulsou um demônio e teve êxito, e eles não tiveram. Eles são um povo que ainda está no processo de santificação e, como Pedro, ainda de conversão. E aqui o Senhor, então, depois desse todo discipulado que Jesus está fazendo, ele traz essa severa repreensão. Então, como se fosse uma jornada mais violenta no dirigindo um carro, eu peço aos irmãos que o Senhor nos ajude a apertar o cinto de segurança e que nós possamos ficar seguros nessa mensagem que será exposta hoje. A mensagem do Senhor é essencial para o tempo que vivemos. Quão grande parte do chamado cristianismo evangélico é marcado por uma superficialidade, por um evangelho simples, não de simples e puro, mas de um evangelho qualquer, de qualquer forma e de qualquer maneira, onde tudo se pode, onde tudo é relevado, onde qualquer coisa é feita e Deus entende, e as pessoas batem os seus cartões no domingo, achando que a sua vida espiritual e a sua vida em Deus está tudo bem, vento em polpa. A linguagem aqui, ela é grave, ela é forte, é extrema, e ela é forte de acordo com a natureza dos repetidos apelos que o Senhor vem trazendo aos discípulos e aos apóstolos, para que eles vivam verdadeiramente o Evangelho. Você quer ser o primeiro? Então seja servo de todos. Você quer ser reconhecido? Então diminua a sua vida. Você quer seguir a mim? Então morra. Para ter vida, morra. Para você ter alguma coisa, se entregue e viva para mim. Essa repreensão em Marcos e nos evangelhos, ela vem sendo taxativa a cada dia mais. Então a linguagem que nós lemos hoje, ela é grave, ela é forte. Ele acusou as pessoas para irem ao arrependimento, certo? E que essas pessoas possam literalmente se arrependerem, para negar a si mesmo ao ponto de sofrer ou morrer por amor a Deus e a Cristo. O Evangelho é um evangelho de morte, o Evangelho é um evangelho onde não é mais a nossa vontade, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É de estar disposto a abandonar todos os laços familiares. Quando Cristo fala que ele veio não para unir, mas literalmente para dividir, e essa divisão não é por causa de contenda, mas sim porque o cristão, ele não vai ter comum acordo com os ímpios, ele não vai fechar compromissos ou então ter uma vida com ímpios como eles vivem. É um evangelho que nos leva a odiar as nossas perspectivas e nossa concupiscência de nossos olhos e olhar para Cristo como aquele que nos dá clareza o que devemos viver. É o evangelho que nos chama a abandonar tudo, segui-lo incondicionalmente. Esta passagem mostra então 4 aspectos do discipulado radical, e assim agradeço a MacArthur a me ajudar a compreender isso. Primeiro, um amor radical. Segundo, uma pureza radical. Terceiro, um sacrifício radical. E quarto, uma obediência radical. Nós precisamos disso. E assim discorrerei nesses pontos segundo os textos que lemos. Primeiro, o amor radical nos leva a não ser pedra de tropeço. Acompanhe comigo no texto, ou aqui projetado, no número 42 do texto que lemos, diz assim: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogada no mar. O Senhor, ele fala assim sobre aquela pedra de moinho. Se você não viu, veja depois no YouTube, que coloca-se ao redor no boi, e uma pedra muito grande, ele fica rodando, amassando algumas coisas ali, amendoim e outras coisas, para que vire uma farofa, para que vire pequenos grãos.
Então ele diz, olha, se a esses pequeninos, e nós podemos levar neófitos na fé, adultos, senhores, idosos que começaram a ingressar na fé, ou crianças que também estão sendo ingressadas e ensinadas na fé, esses pequeninos que creem e ainda estão dando passo a passo no conhecimento das Sagradas Escrituras. Se você fizer um desses tropeçar, cair, induzir ao erro, induzir ao pecado, é melhor que você pegue uma pedra de 300 quilos, coloque uma corda sobre ela e sobre o seu pescoço e lance-te ao mar. Quão severa é essa hipérbole? Essa hipérbole é quando o Senhor leva o exagero do exemplo para mostrar algo que é tão forte. É quando uma pessoa diz assim, nossa, aquele lugar estava todo mundo, aquele lugar estava extremamente lotado, não caberia mais nem ar naquele lugar. Usa-se da hipérbole, usa-se do exemplo maior para dar importância. E ele está trazendo uma importância aqui, dizendo, olha, é melhor você lançar ao mar com uma pedra no seu pescoço do que fazer um desses pequeninos pecar, tropeçar. Deus é um Deus zeloso, porque Ele é zeloso pela sua justiça e Ele é zeloso pela sua igreja. Jesus chamou para o amor o seu povo e os outros crentes que estão sendo pedra de tropeço a esses pequenos, pagarão diante de Deus. Esse texto é extremamente severo, porque o Senhor dá importância para os neófitos, para os simples. Deus sempre tem sido um protetor do seu povo e da sua igreja. Nenhuma das perseguições severas de Nero e dos imperadores pôde ter êxito na sua igreja, porque Cristo, o Senhor Deus, sempre protegeu a sua igreja, a sua noiva. Quando ele fez uma aliança com Abraão, ele disse, abençoarei os que te abençoarem, e aquele que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. O Senhor tem um compromisso. O Senhor tem um compromisso com a sua palavra e com o seu próprio povo. Ele fez um compromisso com Abraão, dizendo, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. E o Senhor cumpre com a sua própria palavra. Nós temos que lembrar, ou um princípio a ser lembrado. Cristo vive em cada crente. Cristo, ele chama o povo que estava distante, a ovelha perdida, restaura, regenera, justifica esse. Então agora, esse que era pecador se tornou santo diante de Deus, se tornou propriedade exclusiva de Cristo, agora ele tem a habitação do Espírito Santo. Se você é crente, você tem a habitação do Espírito Santo. O Espírito habita em você. Você tem paz entre Deus. Mas irmãos, como nós tratamos um outro crente, vai demonstrar como nós tratamos Cristo. E como nós tratamos Cristo, vai demonstrar como nós tratamos Deus. Em João, capítulo 13, versículo 20, no cenáculo, na véspera da crucificação, Jesus ensina os seus discípulos e nos ensina assim, em verdade vos digo, que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Sendo assim, então, meus irmãos, muito é demonstrado da nossa fé, do nosso amor, do nosso temor, da nossa reverência a Deus, não quando nós estamos orando, mas quando nós estamos tratando outra pessoa que é também cristão. Se essa pessoa que está do seu lado é crente em Cristo Jesus, o Espírito habita nela. Jesus Cristo é o Senhor da vida dela. E como você trata essa pessoa diz muito da sua fé em Deus. Eu não me importo o quanto que você ora. Eu não me importo se todos os dias você vem à igreja de segunda a segunda, ficando 10 horas aqui. Mas como você trata os pequenos? Como que você trata o pequeno na fé ou em sua casa? Que vai lhe dizer como você tem amor, temor e tremor diante de Deus. Jesus faz uma advertência severa, falando sobre a imprudência de levar o pequeno,
na fé, os novos convertidos ou aquela criança que está sendo inserida na fé, a pecar, a ser pedra de tropeço. Cristo chega a dizer que seria melhor que você pendurasse uma grande pedra no moinho e lança-te ao mar. Você está fazendo alguém tropeçar no pecado? Aquele que crê em Cristo, morra. Essa é a mensagem que Cristo está falando. Você que é cristão e dá mau testemunho, aqui está dizendo assim, é melhor que você morra. Esse é o exemplo que Cristo está dizendo. É muito sério, gente. Ao ler esse texto e a tentar entender esse texto, eu percorria muito melhor não pregar isso. Mas ele está dizendo, você que faz um dos pequenos tropeçar, você que faz esse pequeno errar, você que faz o neófito não compreender, você que está sendo pedra de tropeço para o outro, levando e afastando ele dos caminhos, que você lance-te ao mar. E aqui o exemplo claro é que morra. Nós vemos aqui o Senhor dando tanta importância para o reino e da palavra dele, para nós não vivemos uma vida dupla, para não sermos cristãos ao domingo e sermos ímpios na segunda a sábado, em nossas casas, em nossas redes sociais, em nossos serviços. Nosso Senhor está trabalhando com os discípulos que gostam de discutir quem é o maior, quem trabalha mais, quem serve mais. Eles são partidaristas, exclusivistas, como vimos domingo passado, mas Ele está chamando esse povo para um amor radical. Parem de levar os pequenos na fé a tropeçarem, parem de ser pedras de tropeço. Não seja pedra de tropeço, não seja aquele que conduz os outros a pecarem, não seja aquele que conduz a pessoa à malícia, não seja aquele que conduz a pessoa à fofoca, à maledicência. Se você, irmão, irmã, gosta de ser maledicente, gosta de falar mal dos outros, gosta de fofoca e leva os pequenos a tropeçarem no pecado, você é melhor que saia daqui e lança-te ao mar. Ele não está pedindo para que as pessoas cometam suicídio, mas ele traz um exemplo tão grande, tão grande, tão grande, que ele diz seria melhor. Como talvez um exemplo, quando o homem fala alguma coisa para a esposa tão rude, tão ruim, desfere uma palavra para ela tão ruim que a mulher diz assim, era preferível que você me desse um tapa na cara do que dizer o que você falou para mim. É um exemplo muito grande. Ela não está pedindo para que o homem volte atrás e dê um tapa na cara dela. Mas esse é o exemplo que Cristo está dizendo aqui. Não seja pedra de tropeço, dizendo que não é pecado aquilo que Deus rejeita. Não seja pedra de tropeço para aquele que é pequeno na fé. Pais que estão aqui, não sejam pedra de tropeço para os seus filhos vivendo uma vida de qualquer forma. Pais que estão aqui, deem exemplo para os seus filhos, repreendam os seus filhos, exortem os seus filhos. Pais que estão aqui, se vocês estão conduzindo os seus filhos ao vício, seja ele de celular, seja ele de internet, seja ele de qualquer coisa, até de hábito alimentar, não sejam pedra de tropeço para os pequenos. Infelizmente, irmãos, nós temos deixado isso de lado e podemos ser pedra de tropeço. Não seja aquele que leva as pessoas ao pecado. Não seja aqueles que levam as pessoas à imoralidade. Não seja um homem ou uma mulher que leve a outra pessoa que o pecado de imoralidade sexual é tudo bem. Quantos cristãos hoje que estão namorando e acham que podem ter relação sexual fora do casamento em nome do amor, em nome da união, em nome do carinho. Eles dizem, ora, se eu amo essa pessoa, por que eu não posso então ser um corpo com ela? Porque a Bíblia diz que não, porque o Senhor rejeita. Isso é imprudência, isso é sandice, isso é contra a palavra de Deus. E se eu e você concordamos que no que é contra a palavra de Deus, você está levando outros a pecarem. Então não façam isso, porque o exemplo que Cristo dá aqui é que seja melhor lançar-te ao mar. Não concorde com aquilo que é errado, em nome da boa política, em nome dos vizinhos. Não concordem se o seu testemunho é réprobo, é reprovável no seu trabalho.
Tome cuidado, porque o reino de Deus não é brincadeira. Se hoje você consegue ser cristão sentado aqui nessa cadeira, amanhã não sendo um cristão, tome cuidado, porque você está tomando o nome do Senhor em vão, porque você está levando o quarto mandamento de qualquer jeito, tomando o nome do seu Deus em vão e sendo mau testemunho. Eu sei que dura essa palavra, mas eu não posso fugir do texto que nos diz para não sermos pedra de tropeço. O discípulo deve ter uma vida radical. Ele não pode conduzir as pessoas a pecar. Ele deve amar e por isso não fazer os outros tropeçarem. Ele não está falando de uma vida totalmente santa, que nós não vamos falhar, que nós não vamos ter percalços na vida de erros. Mas ele está dizendo, se nós estamos levando pessoas e conduzindo pessoas ao erro, nós temos que fazer uma avaliação, porque duro é essa mensagem. O assunto é tão sério que Cristo começa a usar essa hipérbole, dizendo que é melhor que as pessoas, então, lançam-te ao mar. E não tem como se salvar com uma pedra tão pesada amarrada no pescoço. Muitos ainda acham que o evangelho é brincadeira, um parque de diversão, onde se faz o que quer, se diz o que quiser, e não haverá consequências. Muito dessa parte aqui do culto, em cima do palco, no púlpito, tiraram o púlpito e colocaram um picadeiro e um palhaço tem falado às pessoas como uma forma de carnavalesco, como uma forma de brincadeira, tudo se vai e tudo se pode. Não, o evangelho não é brincadeira. Cristo não morreu na cruz do Calvário por brincadeira. Cristo não fez a obra perfeita por brincadeira. Existe céu e existe inferno. Nós devemos tomar cuidado com isso. O reino de Deus não é uma filosofia de vida. O reino de Deus não é conservadorismo. O reino de Deus não é socialismo, marxismo e qualquer outra coisa. O reino de Deus é muito acima disso. O reino de Deus não é segundo as minhas próprias percepções. O reino de Deus não é do jeito que eu penso. O reino de Deus é do jeito que o Senhor quer. É o jeito que Ele deixou para nós biblicamente. Deus zela pelo seu povo. Como nós estamos tratando o povo de Deus? Como tem sido a sua vida? Será que você tem sido pedra de tropeço para alguém? Paulo irá nos ensinar que se comer determinada comida faz alguém pecar. Ele diz assim, então não coma. As pessoas dizem assim por falta de amor. Ora, então se eu não tenho problema com álcool, então eu posso beber à vontade. Se outras pessoas têm, o problema é delas. Falta de amor e faz os outros tropeçar. É melhor que amarre uma corda em seu pescoço e lança-te ao mar. Mau testemunho. Muitos acham em nome da sua, talvez, força espiritual, ou porque se veem que são mais fortes do que outros, acham os outros inferiores e desprezam, faltando o amor para com esses. O discípulo deve viver uma vida radical que glorifica o seu Deus. E no versículo 43 ao 48 nós vamos ter uma pureza radical. E aqui é algo muito forte para nós. Acompanhe comigo no texto. Se sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-os, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, porque tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. A Igreja Católica, ela tinha esse texto como que as pessoas simples não poderiam ter acesso à Bíblia, porque se elas tivessem acesso à Bíblia e fizessem literalmente o que a Bíblia ensina, elas teriam tirar os seus braços, tirar as suas pernas e tirar os seus olhos, porque ela tinha a preguiça e a falta de prudência de ensinar essa hipérbole, esse grande exemplo que o Senhor está ensinando e valorizando o reino de Deus. Outra coisa, não quer dizer o texto que alguém que está sem braço
peca menos do que o outro que está com os 2 braços. Não está dizendo que alguém que não tem as pernas peca menos do que quem tem as pernas. Ele está novamente usando da hipérbole, está usando de um grande exemplo para mostrar: o reino de Deus é sério, o reino de Deus tem que ser valorizado, o reino de Deus tem que ser vivido de maneira plena e saudável. Esse ponto está extremamente ligado com o ponto anterior de tropeço, porque essa pessoa que tem o coração cheio de iniquidades, ela fatalmente irá levar outros a influenciar a viver a iniquidade e uma vida torta diante de Deus. Como disse, mais uma vez Jesus usa desse grande exemplo, dessa hipérbole, que nada mais é do que utilizar do exagero para dar sentido à mensagem dele. Cristo nos leva a enxergar como o reino de Deus é valioso e puro, onde não podemos entrar de qualquer maneira. A pureza da igreja, irmãos. Quero que vocês abram em Efésios 5, 27. Efésios capítulo 5, versículo 27, vai nos compreender e nos ensinar assim: para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, o que eu quero que vocês leiam e compreendam, que há uma pureza da igreja. O Senhor fala que a igreja ela deve se apresentar gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisas semelhantes, sem as coisas sem os pecados que carregamos, mas que vivamos agora de santidade e pureza. O Senhor nos chama para uma vida de pureza, de santidade, de compromisso com a verdade, de hombridade, de integridade. Isso é exemplificado e ordenado no Novo Testamento, como Romanos 8:13. O Senhor nos chama para uma vida pura, irmãos. Diz assim Romanos 8:13: porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. O Senhor está dizendo para nós não vivermos segundo a carne, porque senão é morte. Ele está dizendo para nós não vivermos segundo os nossos preceitos, segundo as consciências, as percepções dos nossos olhos, como Romanos 6:12, não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Esse texto de Marcos nos mostra que se o braço faz eu pecar, que arranque. Ele não está pedindo para que tenha uma sociedade de amputados, mas ele está dizendo assim: olha, o que está fazendo você pecar, elimine da sua vida, porque senão você vai com seus 2 braços para o inferno, onde o fogo não se apaga, onde há condenação eterna, onde há juízo. Os cristãos devem negar seus desejos, impiedades mundanas e viver de uma forma sensata, de uma forma justa, piedosa, nesse presente século. Você acha mesmo que nós conseguimos ou podemos viver de qualquer maneira? Você acha mesmo que Cristo é um Cristo que, Cristo tudo entende, tudo entende, tudo entende? Chega, meus irmãos! Tem hora que o bebê tem que começar a crescer, a criança tem que evoluir, o cristão tem que crescer na fé. Não darmos para as nossas mãos, olhos, pés, todos os nossos membros. Ele mostra de uma clareza que o pecado ele está grudado no corpo humano, dizendo: se afastem disso, morram para suas próprias vontades. Chega, porque, irmãos, logo o Senhor voltará. E nós podemos ser lançados no juízo eterno de Deus. Jesus acrescenta os pés, as mãos e os olhos, enfatizando que a batalha contra o pecado inclui todos os aspectos da vida cristã, todos. Esse é um exemplo como Cristo se importa para o reino de Deus, que devemos nos importar também. Melhor é chegar sem uma parte do corpo no reino de Deus ou no reino dos céus, do que estar inteiro no inferno. O Senhor está mais preocupado em você se arrepender do seu pecado
do que curar da sua enfermidade. O Senhor está muito mais preocupado em que você seja um homem, uma mulher santa, do que te dar bens materiais. Irmãos, eu volto a dizer a todos, o Evangelho não é brincadeira. O Evangelho não é o Bosque Maia, não é o Play Center, não é um parque de diversão. A porta, ela continua estreita. O marceneiro não foi fazer uma abertura na porta. Ela continua estreita. Estreito é o caminho. Estreito é a porta. E isso não fala de um legalismo, de uma religiosidade, mas fala de uma vida santa e pura para Deus. Por isso, largue o seu pecado hoje. Seus olhos estão te fazendo pecar, não é preciso literalmente arrancar eles. Mas talvez você hoje tenha que arrancar a senha da internet, do seu celular e da sua casa. Deixar de assistir prostituições, viciados em pornografias. Seus olhos fazem você pecar, arranque-os. Não estou querendo que você venha amanhã ou outro dia sem os 2 olhos, mas pare, fuja, jogue fora aquele contato ou aquela conversa com aquele homem ou aquela mulher que você está tendo. Você sabe que você vai pecar. Você sabe que você vai cair, mas você continua brincando. Mas ainda você continua conversando. Você continua olhando. Quantos não são cristãos que suas redes sociais são pesquisas de mulheres seminuas e continuam pecando? Saia fora hoje de sites que não agradam a Deus. Arranque fora o estilo de vida profano, mundano, com uma visão egoísta, egocêntrica, maliciosa, onde só vê maldade, onde só você está certo, onde só a sua opinião é que vale, onde você não dá o braço a torcer. O que está fazendo você pecar? Suas mãos? Que tocam onde não deviam? Que roubam? Que fazem maldades? São seus pés ligeiros para o pecado? Rápidos para os seus julgamentos injustos? Acelerados em seus próprios interesses? Os seus pés são rápidos para você curtir a noite? Para vocês curtir o mundanismo? E fracos para dobrar os seus joelhos e orar? O que faz você pecar? O que faz você ser impuro diante de Deus? A instrução é para uma vida radicalidade contra o pecado. Faça guerra contra o pecado. Faça guerra contra aquilo que não agrada a Deus. Agora os ímpios, eles nunca vão achar que as suas vidas desagradam a Deus. Os réprobos, aqueles que não nasceram de novo, nunca acham que estão desagradando a Deus, porque nessa vida tudo vale, tudo pode. De qualquer maneira, de qualquer jeito. Uma vida dupla terá suas devidas consequências. Uma vida imergida no pecado terá sua justa ira concedida aos que merecem. Jesus não quer dizer que uma pessoa perca a sua mão, ou perca os seus olhos, ou seus pés, ou parte do seu corpo, mas que ele arrependa profundamente em seus corações. Ele está dizendo: o que sai do homem é o que contamina, não o que entra. Porque dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, as prostituições, os roubos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a maldade, assim como o engano, a sensualidade, a inveja, a calúnia, o orgulho, a insensatez, todos estes males procedem de dentro, que o homem está contaminado, não é o que está fora, mas o seu coração precisa ser convertido. Devemos lembrar, meus irmãos, que existe inferno. Nós devemos lembrar qual foi a última vez que você ouviu falar sobre o inferno. Com frequência, ouvimos dizer que a guerra ou as guerras que tiveram é o inferno. Uma pandemia é o inferno. Um grande acidente é o inferno. Dentre outras comparações. Mesmo essas coisas sendo realmente terríveis,
não há possibilidade tangível de uma comparação com a condenação eterna no inferno. Nenhuma experiência humana é possível descrever o que é o inferno. Nem a irmã Nadir, que foi no inferno já mais de 10 vezes e viu tantas pessoas lá, diz ela em suas elucubrações malucas. Se tentarmos imaginar o pior sofrimento possível, ainda não teremos a nossa imaginação como este lugar é pesado, pavoroso e terrível. O inferno é terrível. Muitos igualam o inferno apenas por ser uma palavra ruim e não gostam nem de ouvir, muito menos falar. Pelo amor de Deus, não fala de inferno. Mal sabem estes que por muitas vezes, por não querer nem ouvir nem falar, podem estar indo diretamente para lá. Quase todo o ensino sobre o inferno na Bíblia vai ser dito pelos lábios de Cristo, porque ele valoriza o reino dele e mostra que aqueles que não estarão lá perecerão com a santa ira de Deus. Os cristãos moderninhos, mimizentos, minimizaram o ensino que fala sobre a condenação dos réprobos e do inferno. A Bíblia descreve o inferno como um lugar de densas trevas, um lago de fogo, de um lugar de pranto e de ranger de dentes, um lugar de eterna separação das bênçãos de Deus, uma prisão, um lugar de tormento contínuo, no qual nem o verme morre e o fogo não se apaga continuamente, como um lixão, aquele fogo que ardentemente fica constantemente. Para os ímpios, não há um desespero porque ficam longe de Deus, e hoje se vivem longe de Deus, depois também viverão longe de Deus. Mas o interessante é que a percepção de muitos é que o inferno pertence ao diabo. Mas a Bíblia fala que no inferno o diabo será lançado no lago de fogo, junto com a besta, junto com os réprobos, juntos com aqueles que não quiseram ao Senhor, e eles receberão fogo e ira. Não é do diabo, e não é de Satanás, não é do anticristo, é do próprio Deus. Por isso a Bíblia vai nos ensinar, não tenha medo daqueles que podem tirar a sua vida, mas aquele que pode te lançar no inferno. Então lembre-se, desperte-se, arrependa-se do seu pecado hoje, porque o inferno existe. O fogo eterno existe. No versículo 49 ele diz assim, porque cada um será salgado com fogo. O significado dessa palavra é enigmática, difícil, pode ser melhor entendida examinando as passagens do Velho Testamento. As palavras bíblicas em que o sal e o fogo são mencionados juntos. Ezequiel 43, ao 23 ao 24, vai nos mostrar, eu quero que você leia isso em casa. O sal é um conservante. Ele foi adicionado aos sacrifícios quando foram queimados, como um símbolo da aliança duradoura de Deus. Levíticos 2:13 é o que eu quero ler para vocês terem uma noção do que o sal e o fogo era para o Velho Testamento como sacrifício. Levíticos 2:13 diz assim, e todas as suas ofertas dos seus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a sua oferta de alimentos, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás com sal. Assim, o sal para o Velho Testamento, na oferta ali que eles ofereciam ao fogo ao Senhor, simbolizava fidelidade, simbolizava a fidelidade duradoura de Deus com o seu povo, para todos aqueles que criam em Deus e em sua soberania. Então ele diz no texto que lemos agora, no versículo 49, porque cada um seja salgado com fogo, cada um passará pelo teste do fogo, cada um passará pela aliança verdadeira do fogo, todas as nossas obras passarão no fogo. Se for feno, vai pegar fogo, se for madeira, vai pegar fogo. Tudo que nós fazemos passará diante de Deus. Se você ensina errado, se eu ensino errado, isso será passado no fogo.
Se eu faço os outros tropeçarem, se minha mão faz eu pecar, é melhor que eu viva para o reino de Deus do que viver a minha vida prática e momentânea de uma forma ruim e desesperançosa diante de Deus. Caminhando para o fim, no versículo de 50 diz: o sal é bom, mas se o sal vier a se tornar ímpido, sem valor, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e também paz uns com os outros. Nos dias antes da refrigeração, o sal era bom, ele era saudável, poderia ser utilizado, porque era um conservante mais amplamente utilizado para os alimentos, tanto no passado quanto no novo. Quimicamente, o sal é o cloreto de sódio. É muito saudável e não se degrada facilmente. É difícil o sal apodrecer, ficar ruim. Mas às vezes, o sal que era recolhido na vizinhança do Mar Morto poderia ter sido contaminado com alguma outra coisa, com gesso. Se não for devidamente processado, ele poderia perder a sua eficácia. Como um conservante, ele agora se tornou ímpido. Ele não tem valor, ele não tem nenhum tipo de utilidade para o ser humano e para os alimentos. Como esse sal não seria utilizado, e nem para adubo para a plantação, ele era então descartável de uma forma inútil. Assim, a ordem de Jesus tem de sal em vós mesmos é chamado para a obediência radical. Nós somos salvos, mas a salvação é um processo. Nós somos salvos, mas a santificação é um processo. Obediência radical. Quando você diz não para uma coisa, logo você diz sim para outra. Então, meus irmãos, toda a vida do crente tem que ter escolhas. E que essas escolhas sejam para a glória de Deus. Há uma vida santa preservada pela justiça. Ele não deu aos seus discípulos uma aplicação direta, ordenando-os que estejam a paz uns com os outros se vocês quiserem. Mas ele fala para que nós possamos viver uma vida santa, pura, sem pedra de tropeço, para que outros não vivam de qualquer maneira, sendo influenciados por nós. O desafio apropriado para aqueles homens que, eu posso dizer, orgulhosos. Lembra os discípulos? Quem trabalha mais? Quem é maior entre nós? Autossuficientes, homens hipercompetitivos, que estavam constantemente brigando sobre quem é o maior. É aquela pessoa que, um pastor que começa a conversar com outro pastor e a primeira pergunta que ele pergunta: quantos membros tem na sua igreja? Homens extremamente competitivos, que pensam no macro, pensam nas suas catedrais enormes, em igrejas cheias. Quanto mais pessoas, mais é porque eu sou um pastor abençoado e cheio da graça, da unção. Mas são competitivos. Não que todos sejam, porque eu não posso radicalizar e fazer isso como um exemplo de todos. Quando os crentes se envolverem em uma vida radical de amor, pureza, sacrifício, obediência, eles vão ser testemunhas radicais. Os cristãos são os únicos que são sal da terra. O Senhor te chamou para ser sal da terra. E eu quero que vocês façam uma lembrança das vossas vidas agora. Você tem sido sal da terra? Ou você tem sido pedra de tropeço? Todos nós aqui, todos temos as nossas dificuldades. Todos nós temos muito trabalho para fazer, muitas contas a pagar, muitos sonhos que não foram realizados, problemas pessoais, problemas físicos, problemas nas famílias. Mas mesmo diante de tudo, temos sido sal ou amantes do pecado e pedra de tropeço. As 3 aplicações, queria chamar a equipe de música. A primeira aplicação: será que você tem sido pedra de tropeço para os pequenos pecarem? Será que a sua vida faz os seus filhos pecarem? Será que a sua vida faz os mais jovens na fé pecarem? Será que
O seu testemunho no seu trabalho faz as pessoas verem Cristo ou fazem verem uma pessoa que vive de qualquer maneira? Seja você mais velho ou seja você mais novo. Será que você concorda com práticas de pecado que não deveria concordar? Será que você, no nosso dialeto de hoje em dia, é o passapanista? É o político que concorda com tudo? Pais que estão aqui, se seus filhos estão pecando, repreenda-os, exorte-os com toda a mansidão e amor. Chamem para uma conversa, não tenham medo, é sua responsabilidade. Deus deu eles a vocês. Segundo, você tem pecados a se arrepender e a confessar? A partir do versículo 42 nós lemos, se sua mão faz você pecar, se os seus olhos faz você pecar, se os seus pés faz você pecar. Quais são os pecados encobertos ou quais são qual é o estilo de vida indevido e ainda queremos cobrar a Deus de alguma coisa? E por último, agora não do lado negativo, mas da aplicabilidade positiva, viva uma vida de um discípulo radical em amor, em pureza, em sacrifício, em obediência. Irmãos, irmãs, o Evangelho é puro. O Evangelho é santo. O Evangelho não é percepções do Diego, do João, do Israel. O Evangelho é uma perspectiva de Cristo. E nós não vamos refazer a roda. Ela já está pronta. Então, irmãos, eu quero conduzir a igreja a uma reflexão muito pessoal de vossas vidas. Se você tem sido pedra de tropeço, se você tem sido aquele que tem pecado e não tem se arrependido, como você tem vivido o Evangelho? Eu não vou pedir para os irmãos ficarem em pé, mas mesmo no seu lugar, eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos, curvássemos a nossa fronte e nos arrependermos dos nossos pecados. O que tem feito você e eu pecar diante de um Deus tão santo, tão justo? Enquanto nós temos um instrumental, eu rogo a Deus para que Ele faça a obra no nosso ser, em nome de Jesus. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a não sermos pedra de tropeço, Senhor, a não conduzirmos outros ao pecado. Tão dura é a sua palavra, Senhor, tão confrontadora, Senhor, são os exemplos dessa parte bíblica, Senhor. Senhor, aquilo que não tem te agradado em nós, faça que com o seu povo se arrependa, Deus. Faça que o seu povo volte-se a ti, Senhor. Faça-se, Senhor, que nós tenhamos sal, a obediência, o sacrifício, a visão de reino, Senhor, sobre nós.
Não queremos, ó Pai, viver a nossa vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, dando mau testemunho e vivendo, Senhor, com as nossas elucubrações, falando de nossas próprias palavras. Mas, ó Deus, conduze-nos, ó Deus, a nossa vida para uma vida de sacrifício santo, agradável, diante do Senhor, ó Deus. Se falhamos e fizemos outros tropeçar, perdoa-nos. Se somos, ó Deus, arrogantes, perdoa-nos. Se somos competitivos, autossuficientes, se achamos que nós somos superiores a alguém, ó Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos nessa jornada, Senhor. Fortalece-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Pode tocar de novo.